Vamos então às top 10 tendências que eu sei que vocês estão aguardando, ansiosas. E quero falar o seguinte, eu trouxe algumas tendências, que assim, gente, são tantas tendências, são mais, eu poderia listar aqui, enumerar mais de 50 tendências, né, que eu literalmente escrevi para trazer aqui nesse conteúdo para vocês. Mas eu quis fazer uma seleção, primeiro das que eu acredito, e outra coisa que são as que mais vão realmente tomar conta do cenário nacional, tá? Então eu vou estar pontuando e sempre trazendo para vocês um ponto de atenção de como vocês devem usar, se vocês devem realmente mergulhar e as particularidades de cada tendência que eu vou trazer para vocês. Começo falando sobre os comprimentos. Encurtou. Agora a gente tem microvestidos, microsaias. Na Semana de Moda de Paris, a tendência dos anos 2000, que menos esperávamos, a microsaia, mas de cintura baixa. Mesmo modelo usado por celebridades lá na época, como Christina Aguilera e Beyoncé. A cintura baixa a gente deixa passar e substitui pelos microvestidos e as microsaias. A dica é usar a saia com peças mais clássicas, além de lançar mão de meia calça, tão pouco explorada por aqui, mas que dessa vez pode ser uma aliada para quem não se sente segura com esse comprimento mais curto, além de ficar mais elegante. Ponto de atenção. Uma saia curta requer comportamento adequado. Pense se funciona para o seu momento, para a sua fase de vida. Agora, a segunda tendência, o retorno das jaquetas. E a gente tem um universo das jaquetas a nosso favor. A gente tem a jaqueta biker, a gente tem a bomber, a perfecto de couro, estão de volta. E talvez você já tenha uma aí no seu armário. E elas ganharam diferentes versões nas passarelas, como a gente pôde presenciar. Vimos em modelagens mais justas, sem lapela, oversized, ou cheias de zíperes, taxas, spikes. Também teve mangas bufantes com os spikes e muitos pinos, a exemplo do desfile da Gucci. Outro modelo que invadiu as passarelas foi a Puff Jacket, em versões variadíssimas, longas, curtas, como vestido, como casaco. Ponto de atenção das jaquetas. Se você for usar uma jaqueta que você já tem, veja a necessidade de dar uma manutenção no couro. E se for comprar, pense na questão da durabilidade, se é importante para você. Se não, o couro fake poderá ser uma alternativa. Uma jaqueta de couro sempre traz um ar de contemporaneidade ao seu look. Já a Puff Jacket imprime conforto e casualidade. O mais interessante é fazer contrapontos com o look de dentro, seja qual for a jaqueta que você escolher. A terceira tendência, Color Block. Em sintonia com a tendência da moda dopamina, que levanta o humor, né, uma explosão de cores que invadiu as passarelas desde o verão, vimos o roxo com vermelho, vermelho com pink, azul com verde, roxo com amarelo, amarelo com laranja e por aí vai. E se o Color Block para você é ousado, experimente o visual caiu na tinta, com o look inteiro de uma cor só, também conhecido como monocromático, que também vimos demais nos desfiles. Nesse caso, damos os destaques para o Valentino, que arrasou no pink, e o ponto de atenção para o Color Block. Ele pode e deve ser usado com estratégia para trazer harmonia na proporção do seu corpo quando falamos em tronco e pernas. Outra dica é você explorar o seu guarda-roupa buscando fazer as combinações que você ainda não fez. Mas quanto ao look monocromático, se jogue sem medo. Próxima tendência, a quarta, plumas e pelos. Eu diria que essa tendência se fez presente em 90% das coleções. Casacos de pelo para todos os lados. Estamos falando de uma matéria-prima animal friendly e não de peles de animais, que fique claro. Sobre esse ponto de vista, eu achei muito bacana por conta da sustentabilidade. E vimos pelos de todas as cores, desde o clássico camel até o pink. Não foi diferente com as plumas, seja pela variedade de cores ou pela presença marcante e maçante em todo tipo de peça. Foram nos casacos, saias, camisas, nos tops, nas golas, nos punhos, nos acessórios. Qual é o ponto de atenção para plumas e pelos? Acredito que essa será uma tendência muito difundida pela moda fast fashion. Então não invista muito nesse tipo de tendência porque vai cansar. A dica é comprar avulso as plumas ou o boá de plumas e aplicar em peças que você tem. Customize. Qual a vantagem? Passou a moda, você tira ou até aplica em peças diferentes ainda dentro da temporada. Próxima
tendência que é mix de textura e mix de estampas. Pensam na tendência que as marcas que apostaram com gosto. A exemplo da Louis Vuitton, da Gucci, do Roberto Cavalli, Elisa Abbe, Tory Burch, Prada, muitos. Poderia citar os tricôs com tweed, veludo com cetim, os bordados com estampas, animal print com animal print, seda com pelo, xadrez com xadrez, entre várias outras composições. Qual é o ponto de atenção? É ousado e é difícil de fazer. Para o resultado final dar certo, é muito mais importante boa dose de atitude do que harmonia visual. É para criar impacto, é para imprimir moda e vanguardismo ao look. Então, assuma sua mistura e arrase, ou sofra com os olhares conservadores. Próxima tendência, deu branco, deu preto. Se você é minimalista e não se convenceu com o color block, saiba que o look branco, da cabeça aos pés, apareceu em vários desfiles. A Balmain nos mostrou como o inverno pode ser incrível assim. Mas o look preto total dominou todas as passarelas dessa temporada. Se você tem problema em usar uma dessas cores, acho uma boa começar a refletir e rever seus conceitos, que pode ser apenas uma crença que te limita a montar um look extremamente sofisticado e elegante. Qual o ponto de atenção? Combinar preto tem os seus desafios por conta da variação de tonalidade. Mas não precisa ser tão rígida e querer 100% de exatidão. Um truque para driblar e intercalar com cinto, por exemplo, né, com uma textura diferente, ou você trabalhar com fosco e com brilho, fica um luxo. Próxima tendência, sex is back. Sim, sexo, sensual, a sensualidade é carro-chefe nessa próxima temporada. Depois de quase 2 anos em isolamento social, porções de pele à mostra despontam como tendência na moda, traduzindo as saudades do contato humano. Além do comprimento micro, muita transparência, fendas profundas, recortes apareceram em praticamente todas as passarelas. Essa sensualidade a gente vê no DNA da Versace, da Dolce & Gabbana, mas dessa vez 95% das grifes idealizaram a mulher sensual na criação das suas coleções. O ponto de atenção dessa tendência, eu preciso falar para você que, analisando friamente as peças, quem não está segura com o corpo vai enfrentar alguns desafios. Mas eu estou aqui para trazer tendências acompanhadas de soluções. Então, primeira dica, pense que a sensualidade começa na forma como você vai se comportar. Segunda dica, eu acho uma tendência perigosa para quem está focado em construir imagem pessoal profissional. Cuidado com seus clientes e o ambiente de trabalho. Terceira dica, mostre o que você sente segurança em mostrar. Nada além disso. Próxima tendência, anos 2000. Essa é uma macro tendência. Quem lembra de Britney Spears, Christina Aguilera, como eu já falei, Paris Hilton e tantas outras que arrasaram usando cintura baixa, microsaias, macacões colados, leggings, salto, plataforma. Me conta aqui, inclusive, nos comentários o que você usou nos anos 2000. E não há dúvidas que os anos 2000 estão de volta. E muitas marcas exploraram bem, trazendo uma versão bem atualizada. Mas não fica por aí não. Podemos citar as calças utilitárias, que a gente chamava de calça cargo. Essa foi, eu acho que assim, se eu for responder, o que eu mais usei nos anos 2000, acho que a calça cargo, eu adorava usar. As maxi bolsas também, as correntes, os cintos, as correntes usadas como cintos, as regatinhas de malha mais coladinhas, a exemplo do que a Prada apresentou, a Bottega também, né, que abriu o desfile com o look, a regata com a pantalona, que parecia o jeans e era couro. Enfim, amei esse look, inclusive. Nona tendência são os conjuntos de alfaiataria. Também foi unânime a escolha da alfaiataria em produzir os looks mais sofisticados, em especial os conjuntos completos de alfaiataria. Ternos bem tradicionais ou conjuntos com saia midi, curtas, volantes ou justas, mas um show de alfaiataria. As calças também ganharam destaque na variedade de opções. Pantalonas bem volumosas ou as calças retas foram desfiladas em composições que remetiam todos os estilos de mulher. O resgate da alfaiataria clássica nos tons neutros foi muito bacana, além de ver conjuntos em xadrez e nas cores vibrantes. Ponto de atenção. Aqui eu chamo a atenção para quem ainda não entendeu que a alfaiataria é vida. É o tipo de roupa bem resolvida que te acompanha em qualquer programação, embora muitas mulheres acreditam que envelheça e que fique formal demais. Vamos aderir à alfaiataria.
Você precisa de uma calça preta incrível para chamar de sua. Você precisa de um blazer para te acompanhar nos momentos decisivos que precisa confirmar sua credibilidade. E agora a 10ª top 10 tendência que eu trouxe para vocês hoje, brilhos e bordados. Apesar de ter surgido nos anos 80 com a cultura disco, as peças brilhantes sempre são remetidas aos anos 2000. Por isso que a tendência polêmica é considerada uma trend do ano 2000. Pois foi no início do século que ela foi mais usada. As peças de roupas de tecidos brilhantes ou com aplicações de brilho serão indispensáveis no visual de 2022, independente da ocasião. Depois de passar anos sendo praticamente exclusivo de eventos noturnos, o brilho promete dominar as ruas e o cotidiano, sendo então uma peça coringa do guarda-roupa. Essa tendência, de 2000 promete trazer de volta as peças que acabaram caindo no esquecimento nos últimos anos, como por exemplo as disco pants, calça de tecido brilhante, super justa e colorida, que veio diretamente dos anos 50. Quem é que vai tirar também esses itens aí do fundo do armário? O brilho caminha lado a lado com outra tendência que promete ser uma forte aposta do próximo ano. E isso, eu estou falando do quê? Das peças transparentes. Também visto demais nos desfiles, eu acho que na grande maioria dos desfiles. Sabe aquela camisola transparente? Às vezes bordada, outras vezes com casacos bordados por cima, fazendo o acabamento do look. Ponto de atenção para essa tendência. Eu só quero te dizer que você nasceu para brilhar. Então larga esse medo e usa tudo que tem na hora que quiser, salvaguardando o ambiente de trabalho mais conservador, mas brilhe. Para os looks de dia, a dica qual é? Misturar peças de brilho com algo mais casual. Seja um sapato ou uma segunda peça, que aí você faz esse contraponto. Charmosas, essa foi a seleção que eu fiz das 10 tendências mais importantes sob a minha ótica. Tem várias outras que vocês virão. Aqui, possivelmente, eu estarei explorando no programa Pronta às 7, nas lives, enfim. Eu quero que vocês comecem as compras num acervo que está disponível para você. Sabe qual é? O seu guarda-roupa. E o segredo é ressignificar nossas peças fazendo combinações inéditas. E para você que gosta, pode e não resiste comprar o que vê nas vitrines e no Instagram. Já tem muita informação aqui para que você faça as melhores escolhas. As escolhas devem ser feitas para vestir bem o seu corpo e te apoiar na comunicação da sua imagem pessoal. Amanhã eu vou trazer as tendências de beleza, cabelo, maquiagem, além de mostrar umas apostas de acessórios para arrematar os looks com chave de ouro. Como eu prometi para vocês, traduzir o que a gente viu nas passarelas agora para a vida real. Eu vou apresentar alguns looks como inspiração. A ideia não é que a gente copie o que a gente viu nas passarelas, mas tem aquilo como inspiração, como referência, e aí a gente vai adaptando ao nosso clima, ao nosso corpo, ao nosso estilo, ao que a gente tem, incorporando os acessórios para a gente fazer o arremate do look perfeito. Esse look que eu tenho aqui para vocês, ele traz um mix de texturas, Eu tenho o brilho, que também é mais uma referência, mais uma tendência, o brilho, e a mistura de texturas. A saia plissada com esse fio de lurex dourado, tem a blusa de cetim e o casaco de tricô, que também tem aí uma interferência de um bordado especial. Para arrematar, eu coloquei o quê? Um colar, um max colar, para trazer essa extravagância. Então, a gente vai buscando, a gente vai pensando tudo que a gente vê e vai montando a nossa referência, o que é importante para a gente, o que a gente quer imprimir. Agora a gente pode estar adaptando para várias situações, A gente pode estar fazendo algumas mudanças para ajustar de repente e você fala, não, Elo, esse look não é muito minha cara, vamos tentar aí remodelar, ressignificar para que você de alguma forma se identifique também, mas tendo como base essa inspiração aí do mix de texturas ou mix de cores, como seria a proposta se eu substituísse, tirasse esse casaco, tirasse essa regata e viesse com a blusa dourada. E para a gente fazer um acabamento, a gente teria que sempre pensar nos acabamentos, nos detalhes que vão fazer a diferença, que é o que torna um look mais especial. Então eu poderia estar substituindo essa produção de cima por uma camisa amarela que conversa com o dourado, o lurex dourado. Embora a saia seja verde, sim, a ousadia, estamos falando do mais ousado. A ideia aqui é que você dê um plus para fazer combinações inéditas para que você arrase aí nessa nova estação. Então essa seria mais uma opção.
eu tô com a bota, mas eu poderia substituir essa bota. Se você me disser, não, Elô, eu não uso bota por conta do meu clima, ou não curto bota, ou também, em um momento, você usa um look de uma forma, ou desconstrói e faz a mudança. A gente pode estar tirando a bota, colocando uma sandália de pé mais nu e sempre cuidando dos acabamentos. E aí acrescentaria, de repente, o cinto preto para arrematar aqui a cintura. Poderia tirar a gargantilha, a choker, e trazer a importância só para a cintura. E essa é uma forma também da gente estar equilibrando. Para onde a gente quer chamar atenção? Se sua silhueta é, por exemplo, oval, você tem a barriguinha como maior medida, então a ideia é que seja chamar atenção para cima. Um sapato mais ousado, que seria isso aqui, mantém a choker. Não, Elô, eu tenho a cinturinha de pilão e quero mostrar minha silhueta é ampulheta, e aí você reforça com o cinto. Então, sempre pensar nessas possibilidades, mas sempre tendo como a mesma referência, né, a mesma base. Então, esse é uma das tendências para a gente estar aí transformando para a nossa vida real. E agora a gente segue aqui mostrando brilho, porque é brilho de manhã, de tarde, de noite. Percam o medo de usar brilho de dia, né? A exemplo desse look, eu tô com uma calça desconstruída, com uma pegada sportwear, lembram do desfile da Gucci, o sport com glamour? Então, aqui essa calça com uma referência, né? Quando a gente tem essa lateral, essa listra lateral que traz uma referência mais esporte, até a questão do modelo em si. Outro detalhe dessa calça, a forma que a gente pode usar. Lembra que eu falei sobre a tal cintura baixa que a gente tanto temia que voltasse? Não necessariamente a gente precisa pensar na cintura baixa como uma coisa muito sensual, mas simplesmente a gente descer um pouco a altura do cós para dar essa pegada mais street, essa pegada mais solta e desconstruída. Então a cintura baixa vem, né, nessa nova roupagem para desconstruir aquela coisa muito cinturada, muito feminina, tá? Então tem essa referência aqui da meia calça que pode acompanhar vocês em todas as produções mesmo. Elô não esqueceu não. Tô usando aqui a meia calça com sandália aberta, que também é uma proposta mais ousada, mas eu acho que faz um acabamento, acho que dá uma alongada e traz uma continuidade, né, quando a gente está com a meia da cor do sapato, enfim. Mas o brilho, que é o enfoque aqui agora, e para vocês usarem de formas variadas, seja num look extremamente elegante, sofisticado, que vocês podem estar usando numa festa, né? Assim como vocês podem estar pinçando peças com paetês, não só paetê, mas tudo que tem bordado, tudo que brilha, vocês podem estar ali, ó, escolhendo para montar as produções para essa nessa nova temporada. Pode ser uma blusa e a gente faz os contrapontos sempre para trazer o brilho para a realidade, para o cotidiano e para vocês usarem de forma durante a manhã, durante a tarde, né, que é o maior medo. Elô, não tem condição de usar brilho durante o dia. Tem sim. Bota um jeans, desconstrói com um jeans, e aí sempre tem a possibilidade, ou no look mais casual, com, por exemplo, uma peça de algodão, um vestido de malha, como a gente viu, muitas opções, traz um elemento, um ponto de brilho, e assim, o sapato que você vai usar também vai reforçar essa casualidade, mas percam o medo de usar o brilho. Esse mesmo look eu poderia estar substituindo, né, e usando com um tênis. É lógico que a gente está falando de universo, né, porque você tem um dress code que não cabe você usar para trabalho, uma peça de brilho, mas aposte nas produções para você arrasar aí no fim de semana, né, para sociabilizar, eu acho que vale. E traz um estado de espírito, eu acho que tão importante assim, eu acho que a gente se sente mais glamurosa, então apostem sim nos brilhos para essa temporada. Lógico que eu não poderia deixar de fora, né, um look com a inspiração da minha, assim, marca, uma das marcas que eu mais admiro, né, principalmente pela questão da atemporalidade. Ela tem uma identidade, tem autenticidade, que é Carolina Herrera, né, e ela sempre tem essa marca muito forte de usar saias muito importantes com camisaria. Então esse mix eu sempre gostei e trouxe aqui esse look para inspirar vocês, uma camisaria que seria uma camisaria do nosso cotidiano, de sair para trabalhar, botar com uma calça de alfaiataria, para ter aquela imagem mais social, mais tradicional. E aí, quando a gente puxa uma outra peça, uma saia de um universo de festa, de um universo mais sofisticado, mais importante, e traz esse contraponto,
essa é a pegada, essa é a forma da gente ressignificar não só as peças por si, mas quando a gente coloca elas juntas, a gente consegue montar um look com autenticidade, com identidade. E aí, esse look para vocês aí, a referência do dourado também, já trazendo uma tendência que a gente viu demais, e os laços também de Carolina Herrera. Para compor e para finalizar, a gente pode estar reforçando o dourado, né? E lembrem que a gente, mesmo que a gente tenha alças nas bolsas, o que a gente viu nos desfiles, a forma de segurar a bolsa que vai fazer toda a diferença. E falei, a bolsa, quando a gente consegue se comportar e transformando não só o que a gente vê, não só o look frio, mas dando mais identidade mesmo à produção, quando a gente vai compondo com o comportamento, compondo com nossas atitudes, e aí sim a gente escolhe a mulher que a gente deseja ser. Agora eu quero que você adivinhe que referência traz esse look aqui, referência de que marca? Amarelo, look monocromático. Por incrível que pareça, eu usei esse look como referência da Valentino, embora o desfile tenha sido completamente pink, com algumas pitadas de preto, mas para mostrar para vocês que a gente tem que usar o que a gente viu no desfile como uma referência, como uma inspiração, e a gente vai adaptando. A ideia central nessa macro tendência que é o look monocromático. O look monocromático é quando a gente bota o look inteiro numa mesma cor, a gente pode ter variações nas tonalidades, por exemplo. Não só tonalidades, mas na textura. Eu tenho uma calça numa tonalidade um pouco mais clara do que a blusa, mas eu faço a conexão com o cinto também amarelo. O cinto amarelo aqui nessa produção também reforça essa silhueta mais alongada. Fiz um acabamento para não botar o sapato amarelo, fiz um acabamento aí com a sandália também de plataforma que a gente viu no Valentino, uma sandália com a meia pata e uma plataforma bem alta como opção. A gente pode seguir o que a gente viu de pink, que é a produção toda na cor, e ainda usar o sapato na mesma cor, e isso é muito sofisticado, muito elegante, e foi isso que eu falei aí no conteúdo inteiro. Não abram mão de investir nos looks monocromáticos, porque a gente tem possibilidades. Aqui a gente desmembra e monta outros looks. Eu tenho uma camisa para fazer uma composição mais ousada, por exemplo, com uma cor, uma combinação análoga, uma combinação complementar, cores contrastantes, ou se você quiser apostar aí no look monocromático, essa aqui é uma inspiração para você. Agora, essa tendência que eu mostro para vocês aqui é uma tendência que se fez presente em todos os desfiles dessa temporada, que é alfaiataria. Um bom conjunto de alfaiataria, além de um look todo preto que eu falei, o all black, que eu acho que agrega valor, é fácil de você compor, é atemporal, enfim, só tem coisas boas para falar dessa tendência. Aqui eu trouxe um toque mais ousado, que aí a gente traz também a dramaticidade ainda da Carolina Herrera e vários outros desfiles que a gente pode aqui também elencar, mas essa possibilidade da gente usar um item solto, que isso aqui é uma echarpe de uma composição, de um vestido de festa, e eu simplesmente coloquei nos botões aqui por dentro para trazer essa referência do dourado aqui e esse glamour, porque a ideia é a gente usar o terno também nos ambientes de festa. Não só seguir com os nossos tradicionais vestidos, mas também pensar no terno, no conjunto de alfaiataria, como uma excelente opção para os eventos mais importantes, eventos mais solenes. Aí o que a gente poderia também modificar nesse look para dar uma variada? Deixa eu tirar aqui para vocês verem qual é a minha ideia. Lembra que a gente falou, ou melhor, a gente viu muitas plumas presentes aqui nas referências dos desfiles que eu apresentei. E quando a gente tem, ao invés da pluma presente diretamente na peça, né, a gente tem a possibilidade de variar. A gente pode usar um colar de plumas como esse aqui numa t-shirt, assim como a gente pode incrementar e trazer toda uma importância para um terno, para um conjunto e montar um look extremamente sofisticado. Aqui não tem como negar que referência eu estou usando, que é a Chanel, até porque a gente tem tanta história. A Chanel simplesmente tem 113 anos aí de muita história maravilhosa
que foi iniciada por nossa Coco Chanel. E a mix de tweed, como a gente viu, que foi a referência não só do cenário, como todo o desfile, esteve pautado aí nessa mixagem de padronagens diferentes, de cores diferentes, mas tendo o tweed como carro-chefe aí no desfile. Eu trouxe esse look para inspirar vocês, que aí a gente pode perceber que é uma mulher mais feminina, uma mulher mais sutil, uma mulher mais delicada, mas rapidamente a gente consegue desconstruir, trazer uma alfaiataria, uma pantalona, né, com um sapato mais pesado de repente, e aí tá desconstruindo ao invés do vestido, usando a referência do tweed numa desconstrução com a pantalona, como eu falei. Assim como a gente pode sair das cores e manter a ousadia só no mix de tweed, no mix de xadrez, né, brincando aí com padronagens diferentes, mas seguindo firme com o P&B, que é sempre uma excelente opção e sempre muito sofisticado aí, independente da estação. Mais uma tendência, micro saia, micro vestido, os comprimentos encurtaram, não é verdade? Mas que isso não possa ser que não seja um impedimento para você usar quando você usa o recurso da meia calça. Primeiro que fica mais sofisticado, fica mais elegante, eu acho que traz um torneado para a perna, que também ajuda muito a alongar a silhueta. Eu agora usei com a bota mais alongada, essa bota de montaria, mas podia estar com escarpão, com uma sandália pé nu. Aí é só uma questão de escolha e a ocasião, né, que vai fazer realmente a diferença. Mas outro ponto importante que eu quis reforçar nesse look, né, que também praticamente todos os desfiles apresentaram esse comprimento mais curto, esse micro vestido. A questão é das proporções. Se eu tenho um comprimento mais curto, eu uso uma peça mais longa, de tecido plano, mais vaporoso. Então a gente meio que desvia o olhar e o que seria extremamente sensual, que seria muita pele à mostra, a gente compensa, né, com um shape mais largo. Mas se você gosta, se você é aquela mulher que deseja trazer à tona a sensualidade, sim, não há problema algum em usar um vestido justo, com brilho e curto, sem problema nenhum. Tudo é uma questão do comportamento, tudo é questão do que imagem você quer imprimir e o lugar que você vai usar. Aqui, para complementar ainda, para fazer um acabamento, a gente pode estar enriquecendo, colocando um casaco mais importante, né, pelo menos para a gente chegar e causar aquela primeira impressão de mais impacto. E aí a ousadia vai se dando justamente nessa mistura, textura, os elementos que eu tenho babado, eu tenho ilhóis, eu tenho um tweed, enfim. A sua atitude vai ser aí comandada pelo tanto de ousadia que você quiser imprimir no look que você estiver compondo. E como a ideia hoje é provocar vocês, provocar a imaginação de vocês e fazer com que vocês pensem fora da caixinha, esse look inspirado no Roberto Cavalli, com esse mix de animal print, onça com onça, padronagens diferentes, sim, padronagens diferentes, e é realmente a provocação. E lógico que o quanto que você imprimir aí de atitude vai fazer total diferença no quanto que você vai mostrar para as pessoas e confirmar aquilo que você quer, né? Porque uma mulher que é muito tímida, muito introspectiva e que bota uma roupa mais ousada, que faz um mix, né, mais ousado, realmente, às vezes, ela se sente insegura. E o segredo para a gente montar looks assertivos, ousados, é a atitude. A gente tem que segurar a onda do look que a gente montar. E aqui, lógico que existe a forçação aqui de barra numa proposta mais ousada mesmo. Acho que não tem outra palavra para falar. Mas o que a gente pode fazer para adaptar de repente para você que não quer ir tão além, né? Sair um pouquinho da zona de conforto, mas adaptando para a sua vida real, que seria tirando o blazer animal print, então a gente mantém a saia animal print, pode tirar a meia preta, pode vir com um sapato até mais masculino, né, um mocassim, que a gente traz aí, dá uma acalmada nessa proposta, mas sem perder a referência. A ideia é que a gente dê aquelas pitadas, né, de ousadia, aquela pitada de extravagância, mas sempre respeitando o seu estilo pessoal, respeitando o seu corpo, e fazendo as escolhas que realmente vão fazer a diferença para você.